Glória a Deus. Vamos ler nessa manhã Salmo 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Se vistam de justiça os seus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei que no teu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Salmo 132 nos fala sobre um lugar para a arca de Deus. Davi, ele amava e ele ansiava constantemente por essa presença manifesta de Deus. A arca simboliza a presença manifesta de Deus, a glória de Deus. Simboliza Jesus, que tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, que é a expressão exata do ser de Deus, Jesus. E a arca simboliza também, para nós, a vida no Espírito. Andar no Espírito é andar debaixo dessa glória de Deus, dessa arca de Deus. Todos nós precisamos carregar a arca de Deus dentro da gente hoje. Na antiga aliança, o objeto que Deus mandou construir de ouro, que era levado desde o Sinai, levado por onde eles passavam. Foi estabelecido Israel, lugar para ali o povo se reunir ao redor, um tabernáculo, uma tenda móvel. E a arca era respeitada porque, ainda que ela era apenas simbólica, na antiga aliança, Deus realmente se manifestava em glória através da arca da aliança. E Davi tinha um grande amor pela arca de Deus, mas nem todos tinham. É uma tendência nossa natural, às vezes, limitar o andar com Deus a regras, a preceitos, a apenas uma experiência, às vezes até religiosa, no sentido que a gente diz crer em Deus, até respeita Deus, mas não anseia profundamente por essa manifestação da sua glória. Como o povo de Israel disse: Moisés, ouça você o Senhor, porque ouvir o Senhor é algo tão glorioso, que nos amedronta tanto, que nós não queremos. Mas Moisés queria a glória de Deus. Os homens e mulheres da antiga aliança que amaram o Senhor, eles queriam a arca de Deus. E a partir de Juízes, a gente percebe que a arca estava sendo desprezada. Eli simplesmente ficou muito abatido quando ouviu falar que a arca tinha sido roubada. Ele se abateu tanto que ali ele caiu e morreu, mas ele também nunca honrou a arca da aliança. Ele tinha um certo respeito, mas ele não honrava no sentido de se prostrar e você ver aquele amor por Deus tão profundo que mudasse a sua vida, que o fizesse um pai e um sacerdote que representasse mesmo a glória de Deus. Não, ele simplesmente estava numa posição imóvel de um sacerdote que se tornou paralisado, apático e passivo. Então é importante entender esse contexto, que em 1 Crônicas 13:13
diz lá que não se valeram da arca nos dias de Saul. Eles apenas a tinham como um objeto mágico. Inclusive, quando os inimigos vieram contra Israel, naquele tempo do livro mesmo de Juízes, a Bíblia diz, e mais em 1 Samuel, melhor dizendo, em 1 Samuel, a Bíblia diz que Israel pegou a arca e falou: a arca está conosco, nós vamos vencer. Até os inimigos ficaram preocupados, mas a arca era apenas um objeto simbólico, eles não estavam andando com Deus, eles foram derrotados, a arca foi levada. E mesmo assim, a Bíblia diz que nos dias de Saul, ela ficou no esquecimento. 1 Crônicas 13, versículo 3. Em 1 Samuel 7, diz que ela ficou na obscuridade de Kiriat Jearim. Mas quando Davi assumiu o reinado, a primeira decisão dele foi: quero trazer a arca de Deus. Eu quero honrar, eu quero a glória de Deus, eu quero a presença manifesta de Deus. Eu não quero apenas ter um cargo, uma função, eu não quero apenas ter um reconhecimento humano, eu não quero apenas honrar a Deus de longe, eu quero a glória de Deus. Davi amava a arca de Deus, a glória de Deus é amar a presença dele. Uma coisa só eu peço ao Senhor, Davi, Salmo 27, que eu possa morar em tua casa, em tua presença todos os dias da minha vida. E aí nós percebemos nesse texto que nós precisamos ter, a nossa vida precisa ser um lugar para a arca de Deus. Deus está procurando pessoas que sejam morada para a arca dele, para a glória dele, para a intimidade com a presença dele. Isso não é teoria, isso não é apenas simbolismo e nem apenas uma informação. Isto é uma revelação de Deus que nós precisamos buscar. Deus nos planejou para sermos casa dele, templos vivos na terra. É assim, na nova aliança. Templos vivos. E a Bíblia chega a dizer para nós, em 1 Coríntios, em Hebreus o tempo todo, que se a antiga aliança tinha uma glória, na nova tem uma glória sobreexcelente. Você e eu devemos nos tornar portadores da arca, da glória, de uma vida cheia do Espírito, que aponta sempre para Jesus, manifestando sempre o caráter de Jesus. Isso é viver como um verdadeiro discípulo. E o texto nos mostra 3 aspectos interessantes sobre este desejo de Davi de arrumar um lugar para a arca. Primeiro, Davi tinha isso como uma resolução firmada com juramento. Versículo de 1 a 4, Salmo 132, ele diz: Senhor, lembra-te das provações, todas as provações de Davi. E aí você pode pensar, ele está falando das lutas contra Saul, Não, aqui ele está falando, provavelmente, das provações que ele passou para trazer a arca. Porque ele, quando foi trazer pela primeira vez, ele trouxe do jeito dele. Ele não percebeu as instruções que Deus deu para andar na presença de Deus. Não basta você querer e fazer do seu jeito. Para andar na presença de Deus, nós precisamos nos sujeitar ao jeito de Deus, à vontade de Deus, ao tratamento de Deus, ao propósito de Deus e à maneira que Deus nos direciona para andar. Irmãos, a vida em Cristo, ela é totalmente oposta ao desejo humano do coração. Nós tentamos casar duas coisas que não vão casar nunca. Deus é o Senhor e Ele sabe como devemos fazer. Para andar com Ele, temos que submeter ao jeito dele. E Davi tentou trazer a arca, mas puxada por carros de bois, e teve aquela morte. Então, a morte de Uzá, que tentou segurar, ele está dizendo: Senhor, lembra das provações. Mas no versículo 12 ele diz: lembra de como ele, falando de Davi, jurou ao Senhor, fez votos dizendo, versículo 3, não entrarei na tenda que moro, nem deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Dá para perceber, amados, que isso era uma resolução firme e firmada num juramento. Ele fez uma promessa, ele falou: eu vou buscar um lugar para a arca de Deus. Nós precisamos ter isso como obstinação, uma santa obstinação, de falar: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não é legalismo, nem aumentar nível de culpa, não é isso. Não é aumentar nível de regras da nossa vida para tentar agradar a Deus. Não, eu agrado a Deus por causa do sangue de Jesus, que me torna aceito diante do trono da graça. Mas eu preciso ter como decisão: eu quero a cada dia renunciar coisas, eu quero a cada dia me concentrar em buscar a Deus. Eu não vou descansar, eu não vou ficar tranquilo se eu não estiver buscando o Senhor em primeiro lugar, colocando um lugar para que a arca dele, a glória dele, o reino dele esteja estabelecido dentro da minha vida, dentro dos meus desejos, sentimentos e pensamentos. Segundo lugar, segundo aspecto aqui sobre este lugar para a arca, é que Davi mostra que ele tinha um anseio pela presença de Deus manifesta,
um anseio constante por essa presença de Deus. Versículos 5 e 6 ele fala, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor. Isso é muito forte. Versículo 5. Versículo 6 ele fala, nós ouvimos dizer que ela estava em Efrata, mas a encontramos no campo de Jaar. Ele está mostrando aqui, irmãos, que ele procurou saber, ele procurou trazer, e a gente lembra que ele fez isso com muita persistência. Ele poderia ter deixado isso para lá, ele poderia ter deixado, eu agora sou rei, tem tantas coisas para fazer, não é? A gente vai aumentando as nossas tarefas, a nossa vida ela é cheia de responsabilidades. Os irmãos estão aqui pela manhã, e muitos que estão ouvindo essa palavra, nós temos tanto trabalho, e isso é real, e a gente precisa mesmo trabalhar, mas Davi, ele tinha um anseio constante pela presença de Deus. Os títulos, as posições, as glórias que ele alcançou diante dos homens, não diminuíam o anseio dele pela glória de Deus, pela arca de Deus. Quantas pessoas que às vezes começam a trabalhar mais, crescer e prosperar, e elas começam a colocar isso em segundo lugar, porque são muito ocupadas. Parece que Davi, quanto mais Deus o honrava, mais ele queria honrar a Deus. Ele queria, às vezes a gente fala de gratidão, a maior gratidão que nós podemos demonstrar a Deus é que quanto mais ele tem nos abençoado, mais a gente tem que amar a glória dele, a presença dele. Não troque nada pela manifestação da glória de Deus, pela arca de Deus na tua vida. E em terceiro e último lugar, o aspecto aqui do Salmo 132 é que para arrumar um lugar para a arca, a gente percebe que Davi tinha uma visão responsável e reverente para permanecer diante da arca de Deus. Uma visão responsável e reverente para permanecer diante da arca, para, na verdade, estar diante da arca. Nós precisamos então fazer o que ele fez. Davi, quando trouxe a arca, e a arca de alguma forma trouxe juízo, o primeiro encontro de Davi com a arca tentando trazer, começou com um descuido e terminou com uma tragédia. 1 Crônicas 13, você está buscando a Deus, você está amando a Deus, e de repente, por desobediência, eles viram uma tragédia, uma pessoa morreu. Quantas vezes coisas morrem em nós, porque nós queremos andar na presença de Deus do nosso jeito, fazendo as coisas sem a motivação certa e sem os princípios corretos. E aquilo que começou assim, Davi aprendeu, a partir daquela experiência, que a forma de trazer a arca, Deus já tinha instituído na lei. Tinha que, a cada 6, 7 passos que eles davam, eles sacrificavam. Só uma maneira de você e eu permanecermos na presença de Deus, uma vida de renúncia, uma vida de quebrantamento, uma vida de obediência, uma vida de cruz. Às vezes a gente esquece disso, mas para andar na presença manifesta de Deus, e não apenas em religiosidade, apenas em uma vida cristã teológica ou intelectual, nós precisamos andar de acordo com a palavra precisa estar cortando coisas em nossa vida, nos santificando. Nós precisamos a cada 6, 7 passos estar renunciando a alguma coisa. Nós precisamos uma vida de renúncia, de obediência. Isso Jesus ensinou: quem vier após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, isso é o evangelho, e siga-me, siga os meus passos. As pegadas que Jesus abriu, nós precisamos andar como ele andou. Cristianismo é isso. Cristianismo não é você adaptar tudo que Jesus falou ao que você pensa, a sua cultura, a sua criação familiar. Não, amado, cristianismo é Cristo em nós. Davi falou: eu quero a arca, e por isso eu vou lá buscar na casa que tinha ficado e vou trazer da maneira certa. Eu quero andar com Deus da maneira certa. Às vezes a gente quer andar com Deus, mas sendo rebelde, sendo desobediente, sendo insubmisso, sendo um mau filho, um mau pai, uma mãe fora dos princípios de Deus. Irmão, não existe arca e glória sem sacrifício do sangue de Jesus sobre a nossa vida e sobre a nossa renúncia por amor a Ele. O que o texto mostra, interessante, que até o versículo de número 8, ele está falando sobre esse desejo dele, e aí a partir do 7 ele fala: entremos na sua morada, nos prostremos. É uma vida assim de prostração. Davi dançou na presença de Deus, mas porque ele aprendeu a se humilhar e se prostrar, aí ele celebra. No versículo 8 ele fala: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Ele diz: Senhor, o Senhor quer repousar dentro de nós na terra, nesta terra tão cercada pelas regiões celestiais, que a Bíblia fala que
a nossa luta é contra principado, potestade, sobre este mundo tenebroso. Deus quer encontrar repouso dentro de você e de mim, a glória dele se manifestando de maneira natural, no dia a dia, e de maneira sobrenatural, nos surpreendendo através das manifestações da sua graça. Como John Knox dizia, poder de Deus é a presença de Deus sempre manifesta, é Deus se manifestando entre nós. Aí a partir do verso 9, ele fala, olha a responsabilidade: vistam-se de justiça os seus sacerdotes. Nós precisamos nos vestir, o que lá em Apocalipse fala que é as vestes do linho branco, que são os atos de justiça dos santos. O que nos embeleza é praticar a justiça debaixo do sangue de Jesus, é a justiça de Jesus em nós. Nós amamos por causa da justiça dele, nós somos justificados pelo sangue dele. A justiça, praticar a justiça, para a gente andar na presença da glória dele. E no versículo 10 em diante, é a promessa de Deus. Até o 9, Davi mostra ali o desejo dele e as promessas dele de buscar a glória. A partir do versículo 10, Deus diz: por amor a Davi, teu servo, não rejeite teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que seu trono se assente um dos seus descendentes. E a partir daí Deus fala sobre a bênção que estaria sobre Davi e os seus descendentes, e a bênção, se eles obedecessem a condição, o Senhor manteria-os nesse trono, nesse propósito. E aí nós sabemos que aqui está falando sobre a vinda do Messias. No versículo 17, farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos. Jesus veio da descendência de Davi, e ele é o ungido prometido, e que veio, e ele governa sobre nós, e ele governará plenamente. Ele governa, ele reina sobre tudo e todos, mas o reino dele de maneira absoluta vai ficar totalmente explícito na vinda dele com poder e glória. Então Deus promete o Messias tabernaculando entre nós, morando entre nós. Ele já habita no seu povo, mas ele virá, e a Nova Jerusalém vai descer, e nós vamos estar com ele eternamente. Concluo com uma ilustração que eu ouvi uma vez. Certa vez um pastor disse que, lendo o texto da morte de Uzá, quando segurou a arca, ele falou: Senhor, por que o Senhor matou? Que coisa dura, ele quis ajudar. E ele disse que Deus falou com ele: a sua pergunta não deveria ser por que eu o matei, mas por que você ainda está vivo? Porque tantas vezes nós queremos chegar diante de Deus sem o quebrantamento, sem a santificação, sem a coerência do Evangelho. Perfeitos nós nunca seremos de forma absoluta, mas nós temos que ser coerentes, de reconhecer: Senhor, trata isso em mim, eu quero renunciar, eu quero morrer para mim mesmo, para que a tua glória esteja sobre a minha vida. Pai, obrigado por essa manhã, pelo Salmo 132 como alimento desse dia, que o Senhor nos dê mais amor pela tua glória, pela tua arca. Nós queremos ser, ó Deus, portadores da arca, que é Jesus, que é a vida no Espírito, para que as pessoas olhem para nós e te glorifiquem e te adorem, que a nossa motivação seja o prazer de estar com o Senhor e o prazer de vê-lo glorificado em nossa casa, em nossa cidade, em nossa nação. Em nome de Jesus nós suplicamos: aumenta cada dia, Deus, a fome, a coerência, a responsabilidade de andarmos no Espírito, andarmos submissos à tua palavra de maneira poderosa em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos para a glória do Senhor Jesus. Amém.